mensagem para os nossos corações, de uma forma. Quando outra pessoa for ler, estiver lendo, estiver aplicando essa palavra, ela vai trazer também uma grande mensagem aos corações daqueles que estiver ouvindo. Então a palavra de Deus assim renova dia a dia, a mesma palavra, ela fala de um jeito, né, que alcança os nossos corações. Não é isso? Mas vamos lá. Verso 1 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: então, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, feita a vontade de Deus. Meus irmãos, o verso 2, ele nos mostra como nós temos que ser diferentes no nosso dia a dia, como servo de Deus, porque só a igreja de Deus pode trazer a diferença desse mundo. Infelizmente, o mundo grita mais alto, ele mostra a sua cara muito mais do que o povo de Deus. Não é isso? Nós não vimos aí, todo final de semana, manifestação do povo de Deus na rua, mas a gente vê quase todos os dias o mundo se mostrando, e só nós podemos fazer a diferença nesse mundo, através do nosso Deus, porque nós já vivemos lá, e sabemos que o melhor lugar é aqui com Deus. Nós sabemos disso, mas nós nos mostramos muito pouco para o mundo, né, do que as pessoas do mundo, que se mostram muito mais todos os dias. E só nós podemos fazer a diferença e ser diferente, mostrar para esse mundo, né, um mundo desigual, um mundo que está indo para passos lados, para o inferno, que tem uma solução para eles. Só nós podemos fazer essa diferença. Verso 3 diz: pela graça, porque pela graça que me é dada, digo a cada um diante de vós, que não, porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Verso 4 diz assim: porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim muitos são o corpo, em que mas cada qual membro um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, seja profecia, segundo a medida da fé, seja ministério em administrar, seja que alguém ensine em ensinar, seja que alguém exorte em exortar, que reparte em simplicidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegar o bem. Irmãos, eu não ia nem ler isso tudo, eu ia ler a partir do verso 9 para frente, mas eu resolvi ler
essa parte toda aqui. Nós vamos chegar lá, nós vamos raciocinar. Vamos falar um pouco sobre os dons, né? Nós sabemos que Deus deu para cada um de nós que estamos aqui, deu um dom, né? Pastora, a mensagem, pregadora da palavra de Deus, né? O Rafael toca, o rapaz aqui da bateria, né? Aí vamos botar a pastora para cantar, mas um dia ela vai chegar, né? Mas será que Deus deu realmente um dom para cada um? Será que Deus deu um ou deu mais de um? Eu creio que Deus deu mais de um. Ele deu o dom para a Valéria, para a Renata, né? Trabalhar com as crianças. Tiago está ali no som, ali mexendo nas coisas, né? O Rafael toca o seu violão. Cada um tem, eu tenho certeza que tem pessoas de oração, né? Tem pessoas aqui da cozinha, né? Deus, né? Né? Mas Deus deu mais um dom a todos nós, que é o dom de amar. Não adiantaria nada para a pastora estar aqui na frente pregando, se ela não tivesse amor pelas vidas lá de fora. Não adiantaria nada o Rafael estar aqui tocando, né? Se não tiver amor pelo seu próximo. Valéria, não adianta nada você trabalhar tanto pelas crianças, fazer o papel que você gosta de fazer, a Renata e os demais aí que trabalham com as crianças, cada um tem seu ministério aqui, se não estiver o amor. Se não estiver o amor. Irmãos, às vezes a gente fica assim, quantas cadeiras vazias estão aqui, poderia estar cheia, né? E me leva a pensar, como é que é meu dia a dia lá no meu trabalho? Eu tenho muita preocupação com isso. Sou motorista de ônibus e nós motoristas passamos aqui uma pressão muito grande da empresa e dos passageiros, né? Então tem momentos que a gente vê alguns erros e a gente é obrigado a cobrar. E a gente passa a ser ruim porque cobra, né? Aí as pessoas falam, olha, tem as pessoas que me chamam de pastor, né? Outros me chamam pelo nome, outros me chamam por outro apelido, e vai e fala. Como é que pode o pastor não ter paciência com... Não é paciência, a coisa está errada, entendeu? Isso também é falta de amor no erro. Eu não posso aceitar o erro, eu não posso, está errado, está errado, entendeu? Muitos entendem, outros não entendem. Então eu fico muito preocupado com isso, entendeu? Porque eu não quero ser um causador que de repente atrapalhar alguém que está na casa do Senhor, né? Porém, Deus está vendo que eu estou tratando com amor. Eu tenho que tratar com amor a todos, né? Mas eu tenho que tratar com ordem também. Está com ordem, né? E o amor é o dom principal. Quando a palavra diz, fala dos dois grandes mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E nós temos que ter cuidado com isso. De repente o meu vizinho não vem na igreja pelo meu mau testemunho, né? Domingo passado eu estava conversando com uma irmã e falou que o esposo dela, ele era um bom crente na igreja. Eu falei, mas como isso? Ele volta do portão para dentro, ele é um bicho, mas não pode, não. Não pode. Não pode, não tem como um crente assim. Não pode. O amor de Deus está em nós, está no crente. Entendeu? Nós só amamos porque Deus amou primeiro, senão nós também não amaríamos. E o mundo não sabe o que é amar. Eles falam do amor, mas não sabem o que é amar. Eles querem que a gente ama ele da maneira que eles querem fazer as coisas, mas não, a gente vai até amar eles, mas não vai amar como eles fazem. Entendeu? Então a gente está preocupado com isso, com amor, com a nossa vida diante de Deus,
para que a gente seja aprovado por Deus e para que eles também tenham o desejo de estar participando aqui com o nosso testemunho, que é muito importante isso, irmãos. É muito importante. Então o amor chega a nós, para nós amar o nosso próximo, seja ele quem for, a igreja consegue amar um amor que o mundo não entende. Ele não entende, entendeu? Chega um irmão lá no centro e dá um abraço, aí as pessoas ficam olhando, pensando que é amante do outro, entendeu? Eles não entendem, eles vão lá para o outro lado, não entendem. Isso é a graça de Deus, porque nós amamos uns aos outros, e é tão gostoso de dar um abraço no irmão. Você está vendo, o irmão chegou, o irmão, você dá um abraço nele, é tão legal isso, tão bom, está muito bom, está precisando desse abraço, isso é muito bom, e só o povo de Deus consegue fazer isso, irmão. Olha aqui, ó, o amor não seja fingido, mas o amor que Deus te dá para você amar seu próximo. Aquele abraço tem que ter verdade, e Deus tem que sentir que isso é verdadeiro. Não adianta você abraçar o irmão dizendo que você está abraçando, mas que Deus está vendo que aquilo não é verdadeiro. Temos que ter amizade, irmãos. Gostei muito do pastor Carlos, que foi lá para casa hoje, gostei demais. Olha, eu dei um presente, ele falou que estava feliz, eu fiquei mais feliz ainda. Conversamos muito, rimos, entendeu? Era uma coisa que faltava para mim, faltava demais, né? Rimos demais, chupou melancia à vontade, nós brincamos muito. Então foi uma coisa de Deus, aquilo ali para mim é muito bom, porque eu acho que nós temos que viver isso, né? Temos que viver mais isso. Eu até falei com ele, olha pastor, a gente tem que fazer alguma coisa na igreja aqui, né? Principalmente nós homens, porque as mulheres dão banho em nós aí. Então nós temos que fazer alguma coisa aqui para poder virar esse jogo, porque nós estamos perdendo, entendeu? Isso é muito bom, entendeu? A gente passa a conhecer uns aos outros, mas tudo no amor de Deus, todo o respeito, a brincadeira, o abraço, a sinceridade, entendeu? Deus tem que estar no nosso meio. Aquele abraço tem que ser verdadeiro, não pode ser mentiroso, irmãos. Nós não podemos ser mentirosos. Nós temos que ser diferentes do mundo. Diferente, a igreja ela tem que ser diferente aqui. Dentro da sua casa tem que ser diferente, aonde estiver, a igreja tem que se apresentar diferente, porque é a igreja de Deus. E Deus é diferente. Deus ama esse mundo do jeito que Ele é. Ele ama as pessoas que estão nesse mundo, mas elas não entendem o amor de Deus. Não é isso? E nós devemos amar também do jeito que eles são, mas nós não precisamos comportar com as loucuras que eles fazem. Aqui o verso 10 fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com caridade fraternal, prevenindo-nos com honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos, olha aí, irmão, no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração, né? O cuidado que nós temos que ter um com o outro, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, nas lutas. Tem que ter paciência, tem que saber falar, saber ouvir na hora certa, né? Tem que colocar a palavra na hora certa. 13. Comunicar os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, bendizei os que vós perseguem, bendizei e não amaldiçoe. Olha só, irmãos, olha isso aqui, verso 14: bendizei os que vós perseguem, bendizei e não amaldiçoe. Irmãos, eu sou motorista, olha o teu irmão ali que é motorista do Edacite, ali, ó, está ali atrás. E nós passamos, irmãos, é uma luta muito grande. É uma luta, olha, nós lutamos com o passageiro, lutamos assim, né? Não brigar, nem isso. Mas para vencer o nosso dia é muito difícil. É o trânsito que é muito ruim, alguns motoristas, meu Deus do céu.
pessoas nos ultrapassando pela direita, é troço doido. E a gente luta muito. Eu digo para os irmãos, olha só, é que a gente logo, o povo de Deus, ele sabe quando ele erra, o Espírito Santo incomoda e a gente pede logo perdão para Deus. Meus irmãos, eu peço perdão para Deus quase toda hora aqui nessa cidade, porque cada viagem é um problema, cada viagem e para a gente que é crente que sofre demais, entendeu? Porque a gente não pode, a palavra diz, a gente não pode amaldiçoar ninguém, a gente tem que abençoar. Vai com Jesus abençoado, a pessoa que quase bateu na frente do carro, quase que... É duro, irmãos, é muito difícil, é muito sofrimento. Passageiro, irmão, idoso sabe que ele tem pura obrigação de lá na frente mostrar a identidade dele. Por quê? Porque se ele não mostrar a identidade, automaticamente o padre já vem descontando, ele não quer nem saber. Não quer saber, a pessoa pode entrar de moleta, entrou lá atrás e não mostrou a identidade lá na frente, vem descontando R$ 7,85 pagamento. Entendeu? E a gente passar por essas situações. E para nós que somos crentes, aí tem pessoas que falam assim, nem botar essa mão, no próximo eu tiro aquilo ali que eu perdi. Mas nós que somos crentes temos o nosso compromisso com Deus, como é que a gente vai fazer isso, irmão? Não tem como, irmão. Não tem como enganar assim, que é muito fácil, por mais que eu estou câmera no ônibus aí, né? Mas a Deus ninguém engana, irmãos. Nós não devemos nem tentar enganar a Deus, é perda de tempo, irmãos. Então nós não podemos amaldiçoar ninguém, como a palavra diz aqui, ó. Por mais que eu venha sofrer, eu tenho que abençoar com Jesus, ó. Mas muitas das vezes eu desejei que alguém passou na minha frente, me cortou pela direita e quase me deu uma bobagem na minha boca. Deus viu, Deus sabe. Eu peço perdão a Deus, mas aconteceu, e acontece. São quase todas as horas. Entendeu? E nós passamos por essas lutas como povo de Deus. Mas nós temos que continuar caminhando com Deus, em perdão, sabendo que somos imperfeitos, mas nós, o que é mais importante, irmãos, nós não vamos deixar de pecar, porque servos somos servos de Deus, né? Nós não vamos deixar de pecar, nós vamos continuar sendo pecadores, né? Mas, irmãos, aquele pecador redimido, que nós pecamos agora e pedimos o perdão do nosso Deus. E nosso Deus é rico em perdoar, nós sabemos disso. Então, meus irmãos, nós não podemos amaldiçoar ninguém. Olha aqui uma outra grande e rica palavra, no verso 15, que fala assim: alegrai-vos com que se alegra, e chorai, chora. Nós temos que ser sinceros nesse momento também. Às vezes, qualquer irmão que vai lá e compra um carro do ano ou ganha uma herança, aquele abraço que eu estou dando ao irmão de felicidade, tem que ser sincero. Não pode ser mentiroso, irmão. Não pode ser mentiroso, tem que ser sincero. Irmão, estou feliz pela sua felicidade. Estou feliz pela sua felicidade. Porque eu não tenho, né? Talvez eu não tenha uns 100 reais em casa, mas o irmão ganhou 1 milhão, né? De uma herança, ou comprou um carro novo, ou comprou uma casa. Eu tenho que me alegrar com o irmão. Não posso ter inveja dele, porque ele chegou a algum patamar e eu ainda estou em busca. Temos que ser sinceros aí, irmãos, né? E chorar com aqueles que choram. Irmãos, tudo isso faz parte do amor. Faz parte do amor. Eu aprendi, irmãos, que não importa quem está chorando. Eu aprendi isso. Não importa quem está chorando. A dor daquela pessoa é minha dor também. Porque Deus não está feliz porque ela está sofrendo. Então, irmãos, nós devemos alegar com quem se alegra e chorar com quem está chorando. Se ali na frente tem pessoas que servem a Deus diferente, ela está chorando por uma perda,
ou por um prato de comida. Eu aprendi que eu, como servo de Deus, né, e que tenho o amor de Deus, eu tenho que ir lá orar com aquela família. Só se ela não quiser, mas eu tenho que fazer isso, orar com aquela família. Se ela estiver precisando de um prato de comida, eu tenho que servir. Por amor, por amor. Isso é por amor. Por amor. Servir aquela família. Servir com alegria. Porque é isso que Jesus faria. Entendeu? Verso 16: sede unânimes entre vós, não afeteis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, irmãos, olha aqui, ó, uma palavra que mexe com a gente. Se for possível, aqui a palavra de Deus fala que nós tenhamos paz com todas as pessoas, se for possível. Pode ser que aquela pessoa não tenha paz comigo, ela não precisa gostar de mim, mas eu, como servo de Deus, tenho que amar ela. Eu tenho que amar aquela pessoa como servo de Deus. Eu tenho que amar, eu tenho que demonstrar para ela o amor de Deus que está em mim, o amor que Deus me ensinou a amar, que não seja fingido, mas que seja um amor verdadeiro. Esse é o amor que Deus nos serviu e para nós servirmos ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo, irmãos? O próximo da pastora Fabiana aqui, agora no momento, é o irmão ali, ó, né? E quando sair lá fora, quando ela não estiver perto de Rafael, quem será o próximo da pastora Fabiana? Deus fala em amor ao próximo. Ele não fala em amor só do casal. Ele fala em amor ao próximo. Quem é seu próximo quando você sair lá fora? Amanhã, quando você for no centro, quem é seu próximo? Se ele estiver precisando de algo, de uma oração, de um prato, quem é seu próximo? Quem é seu próximo? Quem é seu próximo, Genivaldo? Quem é seu próximo? Deus manda você amar, você amar o próximo. E quem é seu próximo? Será que o próximo meu é a sua Valéria? Valéria vai estar comigo agora, quando nós chegarmos em casa. Mas amanhã eu estarei, se Deus quiser, trabalhando. Quantos ímpios vão estar comigo? Quantos próximos eu vou ter? Eu carrego por dia 400 e poucos passageiros, né? Quantos próximos eu terei amanhã? E Deus já mandou que eu amasse o meu próximo. Nós temos que refletir sobre isso, irmãos. Sobre o amor. O amor, ele não pode ser fugido. Nós temos que amar, tá certo que nós não podemos ser como Jesus foi, né? Nós sabemos das nossas falhas. Jesus foi um homem que morreu com pecado nas costas, que nunca pecou, mas nós pecamos demais, irmãos. Mas nossos pecados são perdoados por Deus. E esse povo que estão lá fora, esses nossos próximos que batem na nossa porta, pedindo um prato de comida, pedindo um copo d'água, eles precisam conhecer esse amor de Deus. E nós que conhecemos esse amor, não podemos, irmãos, de forma alguma. Ele vem buscar o prato de comida, mas ele leva a palavra de Deus, que pode curar toda a fome dele, que pode curar a sua sede, pode curar a palavra de Deus pode ser o pão da vida dele. Ele vem buscar a comida para matar a sua fome física, mas ele precisa da palavra que vai curar a sede e a fome do espírito dele. É esse amor, irmãos, que nós estamos falando aqui nessa noite. É um dom que Deus deu para cada um que está
nós quando aceitamos Jesus como único e eterno Salvador, nós recebemos a responsabilidade de não só estar aqui fazendo a obra do Senhor aqui dentro da casa do Senhor, não. Lá fora, quando nós saímos daqui para lá, cada um de nós tem um próximo. E esse próximo precisa ouvir que Jesus é aquele que cura, que salva e é aquele que mata a fome das pessoas. Então esse é o nosso próximo. E nós precisamos, né, desenvolver esse dom que Deus deu para todos aqui. Certo? Verso 18 fala: se possível for, quanto estiver em vós, tem a paz com todos. Quem disse é meu. Verso 19: não vós vingueis a vós mesmos, amados, antes dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu a recompensarei, diz o Senhor. Então não adianta, irmãos, nós ficarmos, né, batendo boca com nossos vizinhos, né? Aquele vizinho que a gente está em casa, às vezes está ouvindo um hino, alguma coisa, que bota aquele som que atrapalha a gente em casa, que não pode ver uma televisão, não pode ver, a gente vê como uma afronta. Mas nós não podemos, né, destruir aquilo que Jesus construiu. Jesus, ele nos trouxe lá da bagunça, nos tirou da bagunça e nos trouxe para a sua luz. E quando nós discutimos com os nossos vizinhos por algum ato que ele está fazendo, a Bíblia fala que ele é um ignorante ainda, ele está morto, precisa viver. E nós temos que entender que por lá nós passamos. Hoje nós estamos vivos para a glória de Deus, e essas pessoas precisam viver para Cristo. Entendeu? Então, quando nós brigamos com essas pessoas, discutimos com essas pessoas, nós estamos deixando de dar um bom testemunho para que ela venha estar aqui conosco. O máximo que nós podemos fazer com essas pessoas é orar por elas. Nós não temos não temos, porque tudo que o inimigo de nossas almas quer é que a gente vai lá discutir com ele, para nós darmos um mau testemunho, para atrapalhar a obra de Deus que está sendo feita, irmão. Infelizmente é isso que o inimigo quer, que nós, como servos de Deus, incomodamos, a nossa presença incomoda, a luz incomoda as trevas, e aonde nós estivermos, vai sempre ter pessoas que vão querer nos atacar. Mas a Bíblia fala que nós não devemos combater o mal com o mal. Vai falar aqui, ó. Nós não devemos combater o mal com o mal, né? Mas o bem contra o mal. Verso 20 diz aqui: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a cabeça, e não te deixe vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Olha isso. Muitas das vezes, irmãos, nós perdemos a cabeça em várias situações. Estou falando no meu caso, né, no ônibus, mas tem hora que me dá vontade de chegar no terminal, largar o ônibus e ir embora para casa. Tão atormentado que eu fico, tantos erros, tanta coisa errada. Tem dia que as viagens não vai tudo muito bem. Na última viagem, o bicho pega. Tem problema que o Chico Central fala: rapaz, tem problema, rapaz, não traz problema para cá não, aí já viu, ele chega em casa diferente, né? Vontade de não voltar mais no outro dia, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e Deus é aquele que nos dá força para vencer, e todos os dias nós vencemos uma batalha, uma luta muito grande. Mas o mais importante, irmão, é nós entendermos que nós temos que ser exemplo nessa terra.
nós não devemos ser pedra de tropeço, né? Essa congregação poderia, de repente, né? Eu não sei, Deus sabe todas as coisas. Será que é eu que estou trabalhando com a minha vizinhança? Porque Valéria chama demais os vizinhos ali para vir para cá, para a igreja, e eles não vêm. Será que é eu? Será que estou dando um mau testemunho? Ou será que o inimigo está segurando eles para não vir, para não conhecer a palavra, para não conhecer a Deus? O que está acontecendo? Né? Será que o meu sobrinho lá de Campos está indo por um caminho ruim? Será que é por mim? Será que eu estou dando algum mau testemunho? Será que eu estou mostrando falta de amor? Eu sou preocupado com isso, irmão. Eu tenho preocupação com isso. Porque a Bíblia fala que eu não posso ser pedra de tropeço. Eu não posso ser, eu tenho que ser solução, sendo usado por Deus, pelas pessoas. Porque lá fora da ignorância, das pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus, e elas precisam conhecer a Deus, elas precisam ser salvas, porque nós sabemos que essas pessoas, se morrerem dessa forma que estão, eles não vão para os braços de Deus, não vão gozar da vida eterna, e nós precisamos estar preocupados com isso no nosso dia a dia. Eu não posso ser pedra de tropeço para que ninguém evite de vir à igreja. Eu não posso ser mal com o meu vizinho. Eu frequentar aquela igreja não vou, porque fulano fala comigo. Você tem que ver, irmãos, porque nós às vezes como crentes estamos atrapalhando aquela pessoa que dá um passo à frente. Nós não estamos dando testemunho ao dia a dia de trabalho nosso, as pessoas que andam no ônibus comigo, ou o meu vizinho aqui. Tanto quero ver algumas pessoas aqui transformadas para a glória de Deus, e a gente convida e eles não vêm. A gente está preocupado com isso. O que está acontecendo, irmão? Aqui era para cheio. A gente vai e passa agora na rua, vários estão assim, ó. As pessoas gastando dinheiro e acabando com a sua saúde através da bebida. E a palavra de Deus é o pão da vida, é a água, né? Que nunca mais você vai ter sede. Olha isso aí, entendeu? A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus nos dá vida, nos dá condições de viver. O que está acontecendo, irmão? Nós precisamos estar preocupados com isso, sim. Temos que estar preocupados. Nós não podemos ser pedra de tropeço para o nosso próximo. Quando a Bíblia fala que nós devemos primeiramente amar a Deus por todas as coisas, e o nosso próximo como a mim mesmo. Onde eu estou? Eu estou na casa do Senhor, na casa de oração do nosso Deus, aonde transforma vidas através da palavra. Eu estou aqui, e meu próximo está onde? Onde está aquele que tem problema comigo? Onde está? Quando eu morrer, eu tenho certeza da minha salvação. Eu estarei aonde? Eu confio que estarei nos braços do Pai. Mas onde está aquele próximo que estava aqui embaixo comigo, que eu tinha problema com ele, que não conseguia vir à igreja porque eu tenho um problema com ele? E nós temos que estar preocupados com isso, irmãos. Preocupados, porque o nosso coração tem que ser livre para adorar o nosso Deus, para estar aqui na frente, falando de Deus, estar no banco desse aí, né? Clamando e recebendo Deus, nosso coração tem que estar livre para adorar, entendeu? Para viver a verdadeira liberdade de Cristo Jesus, sem impedimento algum. E nós temos que nos preocupar com isso. Eu não posso nem quero ser pedra de tropeço. Irmãos, Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, né? Espero que Deus possa ter falado no coração das pessoas aqui presentes, como falou no meu quando estava lendo essa palavra. Nós devemos sim ser preocupados com o nosso próximo. Se quem for um esposo que não participa com a gente, ou que seja uma esposa que não participa com a gente, que está no meio do povo de Deus, nosso vizinho, nós temos que desejar a felicidade de ser salvo em Cristo Jesus.
porque a salvação não foi só para nós. A pastora Fabiana fala que vai ser muito feliz para ela se pudesse levar todos com ela. Isso é legal. Isso é o desejo do céu de Deus ter. É ver aquele que está caído de pé. Ver aquele que não está salvo, ser salvo por Cristo. Ver aquele que não sente a alegria que nós sentimos nas lutas, nas tribulações. Ser livre para sentir a mesma coisa que a gente sente. Ser feliz na dor, na tristeza, nas lutas, nas dificuldades. Mas a nossa felicidade está em Cristo. Esse mundo vive um mundo de enganação. Eles estão alegres na bebida, no outro dia está triste. Estão alegres nos vícios na droga, no outro dia está triste. E a nossa felicidade e alegria está em Cristo Jesus. Não é isso, irmão? Vamos nos preocupar com isso. Queremos ver nossa congregação com pessoas aqui adorando a Deus, né? Nós devemos nos consultar. Estamos agindo corretamente com o nosso próximo. Aquela pessoa que tem esposo, né? Que não vem, que não participa, aquela pessoa que tem esposa que não participa, se consulta. Que volta, tem uns vizinhos aqui, né? Vou consultar, será que está em mim? Eles não querem na igreja, a gente convida, fica na igreja hoje, tem alguma coisa na igreja hoje, leva seu filho na igreja hoje, não vem. Temos que se preocupar com isso. Isso. Deus abençoe. Passando a palavra.